amigos, bem-vindos ao canal do Indian Riders Brasil. Não existe nada mais chato do que você sair para viajar ou sair para dar um passeio e perceber que o pneu da nossa moto está descalibrado, está murcho. Isso vai te obrigar a uma parada obrigatória no posto de gasolina para fazer a calibragem. E por isso que nós estamos fazendo um review desses 4 equipamentos aqui. Nós vamos fugir de 2 armadilhas aqui. A primeira é comparar qualquer um desses equipamentos com a calibragem de posto de gasolina. Posto de gasolina usa um equipamento profissional de alta capacidade, um compressor e também um cilindro reservatório. Isso quer dizer que ele não vai depender de uma bomba para bombear para dentro do seu pneu aquele ar que ele precisa. É simplesmente você tem um reservatório que tem uma pressão maior do que a do seu pneu, uma válvula redutora e você pode programar exatamente a calibragem, a pressão do seu pneu. E a vazão, por consequência, também vai ser maior. Ou seja, a calibragem em posto de gasolina é muito mais rápida. Nós vamos fugir disso. A segunda armadilha é comparar esses equipamentos aqui entre si, porque eles têm concepção diferente, eles são concebidos e imaginados para usos diferentes e cada um atende uma finalidade, uma necessidade diferente. É isso aí, mas tem vantagem você ter um compressor em casa? Bom, tem prós e tem contras, não é? Os prós é que você vai ter a possibilidade de calibrar o seu pneu frio da sua garagem sem necessidade de rodar com ele e, portanto, você vai colocar a calibragem exata que o fabricante indica, pois aquela indicação de pneu ela é feita levando-se em consideração o pneu frio. Isso tem uma diferença. A segunda coisa, você vai fazer isso na sua casa, você não vai precisar até um posto de gasolina, eventualmente você ficar agachado procurando o bico do pneu, no que nas Tiffs é muito mais complicado, porque são motos carenadas, com o pneu carenado, com a roda carenada, e isso às vezes dá algum certo desconforto, você ficar caçando o bico do pneu. Existem desvantagens de você ter um compressor em casa? Você tem que ponderar se vale a pena você investir na compra de um equipamento desse. Você vai ter que escolher o equipamento que mais se adequa a isso, vai forçosamente fazer você refletir sobre quais são as suas necessidades, o que te atende melhor. E a segunda coisa, você vai ter que armazenar esse equipamento em casa. Isso é uma coisa a se considerar. Hoje em dia os espaços são reduzidos e você vai ter que deixar o equipamento guardado em casa, ele não vai morar na sua moto. É isso aí, pessoal. O que a gente precisa saber para comprar um equipamento desse aqui? A gente precisa ter pelo menos algumas noções desses equipamentos, algumas especificações do equipamento. A alimentação dele, como é feita, ele pode ter bateria como esse aqui e este aqui, ou ele pode ser alimentado por uma fonte elétrica externa. Esse, no caso desse aqui, é 12 volts. Existem compressores maiores que trabalham com 110, mas eles não são portáveis para você levar na sua moto. E você precisa saber, por exemplo, qual a capacidade dele, a capacidade de pressão máxima, que pode variar bastante entre esses equipamentos. E também qual é a vazão, que são conceitos diferentes. A vazão é quanto ar ele coloca por minuto. E qual a capacidade de trabalho dele, se ele tem capacidade para trabalhar continuamente, para encher um pneu quando ele estiver completamente vazio. E isso é diferente de calibrar um pneu. Então, por isso que nós vamos agora fazer uma pequena comparação descritivo desse aqui. Nós vamos começar pelo mais barato, o mais comprado, o mais vendido aqui no Brasil, que é esse pequenininho aqui, olha. Ele é um equipamento muito popular, justamente por causa do preço dele. Ele pode ser encontrado nos sites de e-commerce, atualmente pela bagatela de R$130, os sites mais procurados. Ele é um IT Blue, o modelo dele é LE975, ele é um equipamento super básico e, obviamente, ele é barato, ele é bastante robusto, bastante básico, a concepção dele é a mais simples possível. Ele nada mais é do que uma bomba elétrica com uma mangueira e um manômetro, o que é muito bom, porque você sabe exatamente qual é a pressão que existe no seu pneu, mas isso indica também que quem vai comandar esse aparelho é você. Você vai ficar de olho no manômetro e quando você atingir a pressão desejada, você é quem vai desligar a bomba. Isto porque a operação dele é a mais simples possível. Como eu falei, é uma bombinha elétrica. Ele vem com essa mangueirinha aqui, que tem
60 centímetros, que eu acabei de medir, vem com um cabo que já é bastante extenso, tem mais de 1,5 m, que é ligado numa tomada 12 volts, que a gente chama de cigarrete, que pode ser da sua moto ou pode ser de um carro, de um veículo. E se você tiver um adaptador, numa tomada de 110 ou 220, dependendo do adaptador. Ele também tem a possibilidade de ligar diretamente na bateria. Ele vem com essas duas garrinhas jacaré e na outra ponta uma tomadinha para você ligar na sua moto. Gente, existe uma possibilidade de adaptação aqui. Você pode, inclusive, instalar diretamente um cabo permanente conectado aos polos da bateria e deixar ele funcionando, como alguns outros permitem também. E você, com isso, você vai ter uma tomada sempre lá permanente, ainda que a sua moto não disponibilize uma tomadinha cigarrete, porque isso não é comum em todas as motos. Ele é um equipamentozinho bastante simples, então portanto ele é fácil de operar, as dimensões dele são pequenas, ele mede 14 centímetros de altura, 16 centímetros de comprimento e 8,2 centímetros só de espessura, essa largurazinha aqui, sem considerar os outros equipamentos que você vai ter que acondicionar. Por que eu estou falando isso? Porque você não vai levar ele simplesmente assim solto na sua moto se você quiser transportar. O nosso amigo aqui, o Wilton, ele nos forneceu com uma caixinha de isopor que ele usa para condicionar isso aqui, para guardar o seu equipamento, que é bastante interessante, porque isso evita que fique jogando dentro do alforje ou que ela sofra danos, qualquer impacto. Ele é suficiente para você colocar as mangueiras todas aqui e os equipamentos. Então você tem que considerar, se você quiser levar isso na sua moto, você tem que considerar este volume, que é um pouquinho maior, consideravelmente maior. Seguinte, já que nós estamos falando de portabilidade, nós vamos falar do nosso Júnior, que é o menorzinho de todos, e hoje em dia ele é o objeto de desejo. Todo mundo gosta porque, primeiro, tem um design belíssimo, não é? E ele é muito portável e leve. Esse aqui é um aparelhinho da Migia. Ele é um compressor, por incrível que pareça, ele parece um iPod daqueles antigos, né? Mas ele é um compressor, é um primor de desenho muito bonito, ele é até agradável de segurar e ele tem uma operação extremamente simples, ele funciona com uma bateria interna, então você não precisa plugar em lugar nenhum. E ele é totalmente automatizado. A partir do momento que você tira a mangueirinha, ele já acende o visor e já mostra os modos de operação e a calibragem. Você vai colocar aqui qual a calibragem que você quer, a pressão que você quer, que ele está em 41, e você, aqui na lateral, você vai decidir qual que é o modo de operação. Ele possui 4 modos de operação. Carga de bateria, e além disso ele acende a luz quando você tira a mangueirinha, o que é muito interessante, para você achar o bico com locais mais escuros, que não tem iluminação. Como eu estava falando, são 4 modos de operação. Ele pode trabalhar no modo de veículo grande, de carro, de motocicleta, de bicicleta e de bola. Por que isso? Porque nesse caso de uma bola, por exemplo, uma bicicleta, ele diminui a vazão. Porque apesar de uma bicicleta, por exemplo, trabalhar com maior pressão no seu pneu, o volume dentro do pneu é muito pequeno. Então, para você ter um controle maior de quanto você vai colocar de ar num pneu ou numa bola, sem correr o risco de danificar, você diminui a vazão. É diferente da capacidade de trabalho, da pressão de trabalho. E nesse quesito, na pressão de trabalho, isso aqui é bastante interessante, porque dentre todos esses aqui, apesar do tamanho, esse equipamentozinho aqui trabalha com pressões muito interessantes, de 3 a 150 PSI de capacidade. E ela tem uma vazão de 15 litros por minuto. 15 litros por minuto é uma vazão menor. Ele não tem uma vazão, nem se compara, eu disse que eu não ia comparar, mas nem se compara com um posto de gasolina. Ele é bem mais lento. Mas ele tem uma capacidade de carregar 5,5 pneus de um veículo, de um carro. Isso é bastante, considerando que o pneu de carro tem um volume muito grande. Então você pode trabalhar com uma certa folga com uma carga de bateria. Ele hoje em dia é vendido no mercado brasileiro a um preço razoavelmente acessível, R$ 327 neste modelo aqui. Existem já modelos mais atualizados,
mas que fazem o mesmo serviço, só tem um outro recurso a mais. E ele é interessante porque ele é compacto. Ele tem 14 centímetros de altura, ele tem 6 centímetros de largura e tem 4 centímetros de espessura, ou seja, ele é um equipamento bastante portável. Você pode levar ele até mesmo naquele porta-treco de uma moto Touring, ele vai ficar tranquilo ali, vale a pena você colocar no estojinho, porque ele é muito bonitinho, não é bacana que você danifica o aparelho bacana, legal desse aqui. Agora nós vamos para um outro, que é o oposto desse aqui. Esse aqui é um equipamento parrudo, ele é da marca Makita, ele é feito para usuários da Makita. Esse aqui é um modelo MP100D, a marca Makita está aqui. E ele foi pensado, apesar de ser autônomo, etc., trabalhar com bateria não ligado na corrente elétrica, ele foi pensado para os usuários da marca Makita. Por um motivo muito simples. Você precisa de uma bateria que não é barata. E se você tem uma bateria, você tem que ter um carregador que também não é barato. Só esse equipamento aqui, ele custa hoje em dia nas lojas, no e-commerce, R$ 723. Mas ele é top, ele tem uma concepção muito robusta, ele é um equipamento, você vê até pelo peso dele, você vê que ele é bem robusto, ele é resistente, segundo o fabricante, à poeira e também à umidade, ou seja, chuvisco, chuva, você não tem que se preocupar se você tiver que parar e molhar, por exemplo, na rua. Ele tem um visor, um display, que é digital, também pré-programável, você programa a carga e você só tem o trabalho de plugar o seu pneu. Ele tem um bico que é o padrão veicular e um adaptador para bicos menores, que você pode colocar diretamente no bico, ele já vem penduradinho. Ou seja, só o equipamento é R$ 723. Se você tiver que comprar uma bateria mais um carregador, isso fica um bocadinho mais caro, não é? E você também tem que pensar que, apesar de numa viagem você não levar o carregador, você tem um equipamento volumoso que geralmente você vai precisar de uma malinha, um acondicionamento um pouco melhor para não ficar jogando dentro do seu alforje, né? Então ele vai ocupar um espaço considerável. Ao que tudo indica, ele é um equipamento que foi pensado para essa autonomia com robustez. Ele me parece que é muito indicado para quem precisa calibrar a moto, calibrar o pneu da sua moto, da sua garagem, no condomínio, e não tem uma tomada disponível ali pertinho. Ele vem, para vocês verem como ele é bem pensado, ele vem com todos os bicos adaptadores já aqui no cabo, e você pode usar para encher mola, o que você achar mais necessário. A origem dele é a fabricação chinesa, apesar de ser marca Makita. Ele tem uma mangueira de 65 centímetros, ele não tem cabo de alimentação porque ele utiliza a bateria, e as dimensões desse equipamento é de 20 centímetros de altura, ele tem um comprimento de 17 centímetros, um pouco mais, 20 centímetros de comprimento e 17 de altura e 23 centímetros com a bateria. A espessura dele é bastante pequena, somente 7 centímetros. Sem a bateria ele pesa 974 gramas, com a bateria 1184 gramas. E já em ordem de serviço desta forma. É um equipamento bom? Sensacional. Ele é de primeira linha, primeiríssima linha. Quem comprar um aparelho desse é um equipamento para o resto da vida, para manter em casa, porque ele não acaba. Principalmente porque encher, calibrar pneu não é uma atividade muito comum, muito frequente, de uso muito frequente. E o quarto equipamento que eu trouxe é mais para referência, ele está descontinuado, mas ele não é fabricado por um fabricante de compressor. Ele na verdade é fabricado como um acessório para moto, específico para moto, por essa marca aqui, Slime. Essa marca eu trouxe mais a título de exemplo. Essa marca é muito conhecida nos Estados Unidos porque ela fabrica insumos para motocicleta. E nesse caso aqui, esta malinha aqui contém não só o compressor, mas ele contém também um tubo com o produto da Slime, que é um vedante. E esse vedante aqui é o que nós chamamos aqui de vacina, né? O pessoal
chama isso para você vedar o pneu. Então ele é um pouco mais que um compressor. Ele é um vedante para furos. Ele está num plástico aqui. Não estou fazendo merchandising porque ele é só mais um no mercado, mas é uma marca que vende com compressor. No caso de você ter um furo, uma perfuração no seu pneu, ele vai reparar de forma bastante razoável até o seu pneu, o suficiente para você chegar no seu destino num posto de serviço que tenha um reparo ou uma troca de pneus. E ele é vendido junto com esse compressorzinho pequenininho aqui. Ele é bastante pequeno, ele pode ser encontrado nos Estados Unidos. Esse kit aqui é $25 mais taxas e frete. Ele é bastante pequenininho, ele tem só 12 centímetros de largura de comprimento e 5 centímetros de altura, sem considerar o cabo e a mangueira. Ele também trabalha com tomada 12 volts, o cigarrete, e ele tem como acessório, ele também traz aqui um cabo de conexão permanente. Isso é muito interessante. Você pode ligar, na ausência do cigarrete, você pode ligar com o jacaré, ou você pode simplesmente conectar esses dois terminais nos dois polos da bateria e deixar instalado isso, porque ele possui no outro lado uma conexãozinha universal para cabos externos, que é utilizado em todas as motos custom. Para conectar isso aqui é muito simples e ele veda totalmente. Então, portanto, ele pode ficar exposto eventualmente, né? E você pode deixar lá o seu terminal para não ter a dor de cabeça. Esse terminal é muito interessante porque ele serve para um monte de outros acessórios que utilizem esse plug aqui. Ele vem com essa capinha, essa tampinha que é para você injetar. Ele tem um padrão dos bicos. Quando o seu pneu estiver furado e sem pressão, você vai colocar esse líquido, adicionar apertando simplesmente e vai depois dar a pressão. Essa pressão vai vedar qualquer furo e vai possibilitar que você rode bastante com a sua moto. Mas veja, eu trouxe isso aqui porque é um elemento a mais. Você tem, inclusive hoje em dia, equipamentos, insumos que você pode comprar que não são um compressor, mas a fim de você utilizar o vedante, eles vêm num tubo spray, num tubo comprimido. Você coloca a conexão no seu pneu e dá a pressão. Mas note, ele é feito para carros. São tubos parecendo tubos de tinta spray, mas eles são feitos para carro porque a pressão deles é insuficiente para motos, porque os carros trabalham com uma pressão menor nos seus pneus. É isso aí, pessoal. Isso aqui é informação básica. Eu espero que ajude vocês para alguma coisa, para vocês decidirem, para ampliar um pouquinho o horizonte de vocês. Muito obrigado. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e receber as notificações sempre que nós tivermos as nossas novidades aqui. Valeu, pessoal. Boas estradas.